E hoje no Power Minds Connex eu tenho o prazer de receber e conversar com João Apolinário, o Shark, o empreendedor serial e uma grande inspiração do empreendedorismo nacional. Tudo bom, João? Tudo bem? Prazer estar aqui, podendo bater um papo e trocar um pouco de ideia. Prazer é todo nosso. Antes da gente falar de Shark Tank, de Polishop, vamos falar um pouco da tua infância, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você roubava goiaba. Eu já sou filho de empreendedores. Meu pai empreendia ali no ABC e a gente morava naquele momento. Meu pai morava em São Caetano. Eu nasci ali em Santo André por uma questão de logística de hospitais e tudo, mas eu morei lá só até os meus 8 anos, 7, 8 anos, aí já mudamos para São Paulo, aqui na Zona Sul, na região aqui mais de Santo Amaro, e eu morei praticamente a minha vida toda até os meus 20 e tantos anos, O né? que teu pai fazia? Meu pai, ele era do segmento de automóveis, ele tinha concessionárias de automóvel, ele foi uma das pessoas que fundou, vamos dizer, inventou esse processo de consórcio. Não sei se você sabe, mas consórcio só existe no Brasil. Eu não seguia essa mesma linha, eu acabei sendo investidor. Eu sempre gostei dessa história de estar investindo e usando o meu network que eu tive por uma oportunidade, né, de meu pai ser um empresário, um empreendedor ali na região, muito conhecido, e então eu também sempre acabei tendo uma pessoa que gostava muito de estar investindo, de estar participando de outras empresas e usando, como eu falei, o network que meu pai tinha, que eu tinha, e conseguindo trazer alguma coisa a mais para aquelas pessoas que já estavam começando a empreender. A minha juventude já foi sempre trabalhar, sempre gostei muito de estar fazendo, participando. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos para 16 ali já. Mas qual a primeira coisa que você fez, o primeiro negócio, o primeiro trabalho? Primeira coisa que eu fiz quando meu pai soube e viu que eu estava querendo trabalhar e já queria ter as minhas Matando aula pra coisas. caramba, pelo Já jeito. queria ter as minhas coisas. Ele falou: você gosta, então eu vou pôr você para vender consórcio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender consórcio. E depois fui trabalhar de vendedor, porque é muito importante saber e ser vendedor. Ele sempre me incentivou nisso. Então as pessoas têm que ser vendedoras, né? As pessoas às vezes acham que, bom, se eu não tiver nada para fazer, eu vou ser vendedor. Tá errado. O vendedor é a primeira coisa, a coisa mais importante que existe dentro de uma empresa. O empreendedor, ele precisa ser vendedor, ele precisa saber se vender. Então, ser vendedor é muito importante. Mas então você já teve uma infância um pouco mais sossegada, não precisava roubar goiaba, dava para comprar na feira, pelo jeito. Eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de ter uma educação, ou seja, eu tive oportunidades que não são tão comuns, né? Um percentual muito pequeno da população que tem por isso. E é exatamente por isso que eu, há alguns anos, já venho dedicando um pouquinho do meu tempo para estar dando esse meu grau de colaboração. Inclusive, quando eu entrei no Shark Tank, pra você ver, a gente tem canal de televisão, a Polishop inaugurou o canal de televisão dela em 2003. Eu até 2015, eu nunca tinha aparecido numa televisão. Eu nunca tinha dado a cara, perdendo várias coisas que você acaba perdendo, né? A liberdade de estar meio no anonimato, né? Aquela coisa de te dar privacidade, te dar oportunidade de você andar tranquilo nos lugares e, enfim, você é uma pessoa comum, né? Então, naquele momento que eu decidi eu dar esse grau de exposição, uma das coisas que considerei foi exatamente essa, de passar um pouquinho aquilo que eu tive a oportunidade de ter, até porque o meu mentor estava ali dentro da minha casa, a minha mentoria era diária, né? E com exemplos, né? Porque todas as pessoas, elas são muito mais sensíveis aos exemplos do que às palavras. Ou seja, você falar uma coisa, a percepção é de um jeito, mas na hora que você vê os exemplos, vê a realidade acontecendo, você tem uma experiência diferente e acredita diferente, porque você está vendo, né? Então, eu tive essa oportunidade. Então, eu procuro passar um pouquinho disso para as pessoas, e uma das coisas que a gente fez durante esses 9 anos que eu fiquei ali no Shark Tank, à frente ali, o meu objetivo era exatamente esse, passar a educação, essa educação de empreendedorismo, para aquelas pessoas que estavam empreendendo ou que queriam empreender. E eu percebi isso como uma realidade, porque eu ia vendo ano a ano, as pessoas chegavam muito mais preparadas para apresentar o seu negócio. Por quê? Porque já tinham assistido e já falaram, poxa, olha o que eles estão perguntando. E o que nós, como Sharks, perguntávamos e perguntam ali é exatamente aquilo que é importante para que a pessoa saiba. É o mínimo que a pessoa saiba. As pessoas têm que saber o seu negócio, têm que conhecer profundamente, têm que estar se dedicando, têm que estar trabalhando à frente, têm que conhecer os seus números, né? Então, tudo isso eu acho que é muito importante, quer dizer, você poder passar um pouquinho daquilo que você aprendeu, daquilo que a vida te proporcionou para as outras pessoas. Conhecimento sem você passar para os outros é um conhecimento perdido.
fica só com você, um dia você vai acabar morrendo e acabou, terra, né? e acabou isso. Então, enquanto você puder passar isso, eu acho que é importante, é um dos propósitos que eu tenho na minha vida hoje, de poder passar o máximo que eu puder, de uma forma objetiva, clara, fácil, com simples linguajar, para as pessoas realmente entender e poderem realmente ser cada dia melhor. Foi uma experiência muito legal passar um pouco dessa história, daquilo que a gente teve a oportunidade de aprender e passar isso para o público em geral. E a segunda coisa muito importante também, que me despertou a decisão de estar participando, nunca é um motivo só, em nada é um motivo só, é uma soma, foi o lado da gente levar uma mensagem às pessoas, né, que assistem, de fato o que é um empresário, um empreendedor, porque, infelizmente, a palavra empresário, muitas vezes, as pessoas acham que é aquele cara que aproveita do coitadinho do funcionário, é aquele cara que é um malvadão, né? As novelas, tudo leva para esse lado. Aconteceu alguma coisa errada, lógico, existem os maus empresários. Como existe o mau médico, o mau advogado, existe mau tudo. Funcionário. Né? Existe tudo, né? Mas não é a maioria. A maioria é o que sustenta esse país. As pessoas não podem esquecer que tudo é gerado pelo empreendedor. O governo não gera nada de riqueza. Quem gera riqueza são as empresas. Empresas do governo estão aí, vejo o Correio dando prejuízo e tal. Ou seja, quem gera riqueza e paga toda essa história são empreendedores. Quanto mais empreendedores nós tivermos no Brasil, melhor será o país para todos nós que vivemos nele. Então, ali era exatamente para levar essa mensagem, onde chega uma pessoa começando um sonho e querendo ser empresário. E aí, quando as pessoas estão lá assistindo, daqui a um pouco ela também quer ser um empresário, quer ser um empreendedor. Né? Empreendedor e empresário é a mesma coisa. Então, levar um pouquinho dessa mensagem, mostrando esse lado, né? Tirando um pouquinho esse tipo do que o empresário é o malvadão. Que não é verdade. Não é verdade. O empresário é aquele cara que gera oportunidade, gera riqueza, gera empregos, ele comercializa, ele paga o aluguel, ele paga o salário, ele paga os impostos e o que sobrar e quando sobrar é o que ele põe no bolso. Porque antes ele tem que pagar todas as obrigações dele. Então, essa mensagem é a mensagem que aquele programa ele leva todos os dias para as pessoas. E isso eu entendo que é e foi e é muito importante para as pessoas entenderem um pouco mais e sair um pouco dessa caixinha de achar que o empresário é aquele cara que, aproveita da gente, né? Porque não é isso, pelo contrário. Vai ver as dificuldades, os problemas e as noites sem dormir, as 24 horas por dia que às vezes as pessoas passam para conseguir manter o seu negócio em pé, o seu negócio, porque dificuldade todo negócio tem. Nada garante que você vai chegar no final do mês e vai ter o teu dinheiro na tua conta a não ser um CLT. A única que vai ter garantia é isso, o resto não. Você falou do malvado. O Caíto, pelo menos comigo, é super bonzinho. E no programa eu acho que alguém mandava ele ser um pouco mais malvado ali. Alguém te mandava ser um pouco mais malvado também? Não existe isso. Pelo contrário, o Caíto ele é muito autêntico, muito espontâneo, né? Ele é muito expressivo, né? Então ele vai falando logo, mas ele é real, é um reality show, mas ele é um programa, é um show, né? Sim, sim. É reality e show. Então a gente não pode esquecer que ali eles estão fazendo, né? A Sony, que é a dona do programa, ela tem que fazer aquilo ser um show, porque isso atrai pessoas, isso dá audiência. Então ela faz esse trabalho, exato. Tem O antagonismo. Exatamente. Agora, eu acho que todos ali, eles são reais, são empreendedores reais, falam real, cada um no seu estilo, evidente. E o Caíto tem o estilo dele, a Carol Paiva tem o estilo dela, a Camila tem o estilo dela, o Semenzato tem o estilo dele. E cada um trabalha dentro do seu estilo, isso é normal. E é onde mostra a realidade, né, do reality, do show que é o programa. Maravilha. A gente tem um quadro no programa que é a caixa preta do empresário brasileiro. A gente vai tentar mergulhar um pouco mais fundo agora nos teus insights, nos teus conhecimentos, nos teus sentimentos até como empresário, como pessoa. Vamos lá? Bora! João Apolinário, você já pensou em desistir? Acho que desistir jamais. E de onde você tira a força para se manter resiliente esses anos todos? Eu acho que isso vai muito da pessoa que está fazendo aquilo que ela realmente gosta, aquilo que realmente se realiza. Então, se você faz aquilo que te realiza, você vai encontrar força sempre.
Do que você mais se orgulha na sua trajetória? Eu acho que é dela mesma, ou seja, de ter seguido os ensinamentos do meu pai, que foi minha grande referência, e ter tido oportunidade de estar criando e gerando oportunidades para muitas pessoas. Você fez alguma coisa que até hoje te envergonha? Felizmente, não. Arrependimento, o que mais se arrepende de não ter feito? Eu me arrependo de não ter escutado mais os ensinamentos do meu mentor, que foi meu pai. Muitas coisas que eu fui resistente, eu depois percebi que ele tinha razão. Qual foi a decisão mais inteligente que você já tomou e que ninguém aplaudiu? Olha, eu acho que isso acontece quase que o tempo todo, né? Porque a gente tem, como empreendedor, nós temos que tomar decisões todos os dias. E nem sempre as pessoas percebem ou têm a visão, a percepção que foi uma decisão correta, até porque os resultados vêm depois. Então, acho que são decisões diárias que, para o empreendedor, foi muito importante, para as pessoas foram normais. Você deixou de levar a sério algum conselho que recebeu lá atrás e que hoje teria te levado para um outro patamar? Um outro patamar não, mas teria encurtado muitos caminhos, isso que eu falei, que foi a questão do meu mentor, onde ele me colocava coisas e a gente sendo resistente, principalmente por ter sido meu pai. Então, os filhos têm uma resistência até maior com os pais, então tem algumas coisas que eu poderia ter encurtado mais o caminho. Qual é a verdade oculta sobre o sucesso que ninguém gosta de contar? Que o empreendedor de sucesso, ele é solitário. Você foi ou é uma pessoa solitária? Todo empreendedor acaba sendo solitário, porque ele tem poucas pessoas ou ninguém quase para dividir os seus momentos de dificuldade e os seus momentos de sucesso. Então, a solidão faz parte de todo empresário e todo o empreendedor. E o que você deixou de fazer na tua vida pessoal em função dos seus negócios, das suas empresas e que você acha que deveria ter feito diferente? Eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu apenas vejo que tem algumas coisas que eu poderia e deveria ter aproveitado um pouco mais, que foi ali a infância dos meus filhos. Mas o resultado que eu colho hoje é muito bom, porque eu servi muito como exemplo e hoje eles iniciam nesse processo de empreendedor e já são muito novos, mas já são pessoas que eu percebo que estão na trilha correta como empreendedor de sucesso. O que dá mais prejuízo, ego ou medo? Medo, com certeza. Por quê? Porque o medo te paralisa. O ego é muito ruim, mas o medo te paralisa. Os dois são muito ruins, mas o ego você ainda tem e faz, você tem atitude. E o medo as pessoas cristalizam, elas paralisam e não tem coisa pior no empreendedorismo do que você cristalizar e não ter reação nenhuma. Qual foi o momento que você sentiu mais medo? Eu acho que foi a experiência da pandemia, né? Aquele momento de muita incerteza, de uma coisa totalmente desconhecida. Eu acho que a única coisa que gera medo para as pessoas é o desconhecido. E a pandemia foi um desconhecido para todo mundo. Você imaginar o mundo parar, uma coisa que é humanamente impossível. Se você para hoje e lembra, você quase que não acredita que aquilo aconteceu. Qual foi a conversa mais difícil que você já teve como líder? Eu acho que toda conversa difícil é aquela conversa no qual você precisa interromper ou demitir alguma pessoa do primeiro escalão que convive ali com você. Se você tivesse que mudar um hábito seu hoje, qual seria? Olha, eu acho que o hábito que eu... Não é mudar, né? Eu, na verdade, me esforço muito. É ter maior dedicação de tempo para a parte de exercício físico. Eu sei que deveria ser diário, eu faço 3 vezes por semana, mas eu mudaria isso. Eu faria mais... estaria fazendo mais esporte, eu estaria usando um pouco mais do meu tempo para cuidar da minha saúde. O que ninguém te avisou sobre as delícias e os perigos de estar no topo? Olha, eu acho que tudo é mais ou menos previsível, né? Quando você está. A única coisa que eu acho que não avisou é o quão você gera de discórdias ou de pessoas realmente que lutam ou olham ou te decepcionam com o seu sucesso.
Qual foi a decisão que você tomou achando que era indestrutível, genial e depois percebeu que não era nada disso? Tudo aquilo que eu decido ou tudo aquilo que eu faço como atitude ou que eu adquiro, eu sempre estou preparado que eu possa perder um dia, porque isso vai me trazer muito menos sofrimento. Então, qualquer coisa que eu fiz ou de atitude que eu tive, eu sempre tive bem claro que eu poderia perder ou poderia ter que voltar e tomar uma decisão. Por isso que eu sempre coloco que todos podem errar, porém tem que errar rápido e só cometer erros novos. Isso faz parte do empreendedorismo. Tendo isso em mente, o que você sabe hoje que se você soubesse 40 anos atrás teria encurtado sua jornada, o seu sofrimento? Eu acho que é você realmente ter as coisas muito claras, muito decididas antes que as coisas aconteçam. Ou seja, você ter um bom acordo acionista, você ter um bom acordo com as pessoas que estão trabalhando, ou seja, contratos bem feitos. Eu acho que o resumo é ter mais atenção aos contratos e deixar as coisas menos soltas, menos pontas soltas, ou seja, tudo muito bem escrito e muito bem redigida em um contrato. Se tivesse que deixar uma verdade para quem está crescendo agora, qual seria? Invista o seu tempo naquilo que você realmente gosta e seja um empreendedor que realmente transforme vidas. Obrigado, João. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma menção exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. E uma coisa muito interessante do empreendedorismo que eu aprendi é que, assim, nesse movimento que eu já fazia, né, que era ter um plano, ter algo em paralelo ao meu trabalho, que a gente chama de plano B, que eventualmente viraria um plano A. E esse plano B, eu sempre imaginava o seguinte: preciso de alguém que vai gostar de mim e vai me chamar para ser sócio dele. Tinha essa mentalidade, né? Então, alguém tem que ter um negócio e tem que me convidar para ser sócio. Ou vamos abrir, vamos montar um negócio e vamos ser sócios. Então, assim, eu sempre ficava esperando muito disso e esse convite, assim, nunca chegou. Então, assim, como, né, nessa parceria que eu tinha com esses amigos, né, parceria não, na verdade era uma sociedade, nós tínhamos essa sociedade, e aí a gente começa a ver, né, os problemas da sociedade. E aí, o que foi bacana, assim, do empreendedorismo, né, também, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Herbert, é a questão das parcerias, né? Então, assim, a gente não precisa ter sócio para fazer nada, né? Não precisa ter sócios para iniciar um negócio. A gente precisa ter parcerias, né? Parcerias são, assim, pessoas que têm o mesmo interesse, né? Que buscam o mesmo objetivo, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né? E legal, se isso der certo, né? Parcerias que dão certo, tendem a virar a sociedade. Evolui, né? Evolui. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa joalheria antes de entrar na Prudential. Então imagina a cena, a Ana Carvão, aquela menina humilde, sem curso superior, sem nada, né, cheguei a morar já num porão sem banheiro. Nossa. E Lá em foi BH? lá em BH. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Sabe por quê? Por quê? Porque eu separei com 20 anos e eu tinha certeza que eu ia mudar a história da minha vida. Então, dentro daquele porão, era um colchonete furado, de solteiro, no chão. Não tinha banheiro, não tinha nada. Era eu e minha filha de 4 anos. Mas eu tinha um estado de abundância interno tão grande dentro de mim, que eu lembro que a primeira noite que eu dormi lá, o lençol era limpo e cheiroso. E aquilo, eu
Fiquei grata com aquilo. E eu tinha tudo, porque eu tinha minha filha comigo, entendeu? Todas as noites. E a gente rezava o Pai Nosso na velocidade 5, para dormir rápido, para acabar. E a gente ria demais toda noite. Nós conseguimos gerenciar desde a hora que a pessoa chega na empresa, por exemplo, uma descarga, controle de descarregamento de caminhão, né? Então, a pessoa chega ali, faz o seu registro, tem um documento, tira uma foto, para ter um histórico de quem acessa a empresa, né? E a nossa ferramenta faz isso. Então, o Marcelo chega na portaria de uma empresa, cadastra ali e esse nosso sistema dispara para esses equipamentos, falando, ó, o Marcelo pode passar aqui, não pode passar aqui, eu tenho uma área restrita. Isso é uma das verticais que nós temos, né? Nós temos também a comercialização de hardware, nós vendemos esse hardware, instalamos, então é um pacote completo, desde o software até a instalação. E de onde que surgiu essa ideia? Eu trabalhei em uma empresa aqui em São Paulo, na verdade eu trabalhei em uma empresa em Indaiatuba, que revendia essa solução. Aí depois de um tempo eu vim trabalhar aqui em São Paulo no fabricante. Trabalhei alguns anos aqui, 3, 4 anos, e depois eu fundei a minha empresa. Eu entendi que ali na nossa região estava muito carente, né, no interior, e convidei alguns amigos aí que trabalhavam comigo também nessa empresa, e nós fundamos em 2017. 2017. 17, ainda assistem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 27. 27, 27 anos. Jovem, né? Relativamente jovem. Quando eu me separei do meu sócio, a gente tomou um baque, porque eu deixei tudo para recomeçar, né? E o recomeço, eu vou te falar que eu tive, que eu tremi na base, né? Mas foi bizarro, foi lindo, porque eu aluguei 2 salas para começar a empresa. E quando eu entrei naquela sala aí, eu creio, se você não crê, eu creio sozinha, quando eu entrei naquela sala, que eu peguei a chave daquelas salas para entrar, para começar com a empresa, né? Deus falou assim, não investe muito aqui não, porque eu vou te levar para um lugar muito maior. No mês de abril daquele mesmo ano de 2021, a gente estava mudando para um escritório com 30 telemarketings e 4 advogados, e foi lindo, porque naquele ano, só naquele ano, a gente movimentou 62 milhões de ativos. Como que é ser diretor industrial disso tudo, cara? Cara, é um privilégio. Eu gosto de paixão mesmo, né? Acho que a gente tem que ter paixão no que faz, né? Se perdeu a paixão, fica ruim o negócio, né? Então, assim, eu tenho paixão no que eu faço, né? Hoje eu tenho minha família, né? Sou casado, tenho 2 filhos, então o que nós estamos conseguindo, a família, a estrutura que a gente tem hoje é através da Toyobo. Sou muito grato. E é uma oportunidade de aprendizado também, porque eu iniciei como um assistente técnico de produção, né? Na Toyobo. E eu estou lá há 14 anos e passei como supervisor, como gerente, e hoje eu estou como diretor industrial. Então eu cuido de toda a planta produtiva, né? E a parte de engenharia e manutenção também da fábrica. Você está com que idade? Eu estou com 42 anos. 42. Isso. E ela está no Brasil há? Há 65 anos. 65 anos. Complementando a pergunta dele, você, com essas coisas meio diferentonas aí, que eu nunca tinha ouvido falar, fazer inseticida com fungo de arroz. A gente fermenta o arroz, né? Pré-cozinha o arroz e desenvolve o fungo que nós queremos. Tem fungos que é para a mosca branca, tem fungo que é para o bicudo, tem fungo que é para a broca do café, para a broca do milho. Então são fungos diferentes. Tem fungos de solo, que são fertilizantes também. Além de combater as pragas do solo, ele também ajuda a planta a se desenvolver, ser mais forte e gerar mais frutos. Que beleza. É. E fora o reagente, o exame de sangue de abobrinha, você já conhecia, você já tinha ouvido falar dessas coisas quando você entrou lá? Não, nunca tinha ouvido falar. Nem do fungo, né? Fui criado, assim, a minha infância toda na agricultura, com meus pais. Onde? Né? No Formosa do Oeste, no Paraná. Né? Então lá eu me criei na lavoura, ajudei meus pais a partir dos 13 anos, né? Meu pai tinha lavoura, mas trabalhava também para outras pessoas, para ter uma renda já desde de moleque, assim, na adolescência, que já queria ter, comprar minhas coisas, né? E depois... nunca tinha ouvido falar de fungos biológicos, né, para agricultura. Então era só produto químico mesmo. E hoje era barra pesada naquela época, né? Sim, sim, sim. E a agricultura hoje ela está muito tecnificada, né? Os agricultores estão cada vez mais evoluindo com equipamentos, com as formas de aplicação, os manejos em si. Então a produtividade, né, aumentou muito, aumentou muito. Então hoje pode ser ainda melhor
com os fungos biológicos, que dá uma qualidade melhor nos produtos, principalmente para a gente que somos consumidores, né? O que fez você sair de economia para direito? Eu vejo como profissões muito próximas e interligadas. Então, eu gosto da magia dos números, porém, muitas decisões estão atreladas ao departamento jurídico. Então, eu terminei, o último ano eu fiz as 2 faculdades juntas. Finalizava economia e já começava direito. E, para mim, é o casamento perfeito. E como é que você utiliza esse casamento perfeito hoje no seu dia a dia? Traduzo leis em números. Então, são 2 profissões da área de humanas, porém, economia nós costumamos falar que das humanas é a mais exata, e o direito, todo mundo fala, é muita leitura, e de fato é. Mas quando você começa a traduzir, são números. Os advogados costumam brincar que o único número que interessa é os 30% dos honorários. Mas não, temos outros números. Então, você vai ingressar, por exemplo, com uma ação trabalhista. Quanto que eu vou estimar? Eu não posso estimar, eu tenho que ter o valor exato dos pedidos. Como que eu vou negociar? Qual a minha margem? Eu estou trabalhando com números. Eu traduzo a lei em números. Como que eu sei que o acordo é bom? Eu preciso dos números. A gente, logo no primeiro momento, foi uma relação bem comercial mesmo, né? Essa demanda de mídia para a marca. Só que eu falo, a sociedade ela tem que unir os valores e os objetivos, né? E nós duas, a gente tem um alinhamento muito extraordinário, então a gente se complementa, né? Aquela situação ali toda comercial trouxe uma grande amizade. A gente ficou muito amiga. E antes da Simp, a gente teve diversas outras iniciativas profissionais. E no momento em que a Simp se constituiu, eu até falo, nasceu grande, né? Porque já tinha toda uma trajetória nossa de negócios. E quando eu tive acesso, eu inventei o Dockner Business Club, que era, na verdade, era um jantar para trazer esses meus amigos gratuitamente, que eu nem cobro por isso, só cobro ali só o espaço, para ouvir o que eu consegui ouvir em outras mesas. É claro que em algumas mesas eu precisei pagar e pagar muito caro para estar. E aí começou, eles quiseram, as meninas e os meninos também começaram a entender agora, eu sei por que ela chegou até aqui. Não é frequentando o mesmo ambiente, muito menos com tua mesma área, teu mesmo setor. É frequentando ambientes melhores, né? E aí começou a mentoria. A vontade. Agora eu quero saber o que você faz e como você faz, e comecei a entregar por amizade. E aí eu digo, não, agora vamos monetizar, né? Agora vamos cobrar pelo conhecimento. E aí veio a mentoria. Eu me considero obcecado. Legal. Fascinado. É uma obsessão realmente que eu tenho desde jovem, né? Não por construir riqueza, mas por, eu diria, não ter uma vida comum, sabe? Poder viver as coisas que a gente sonha pra gente mesmo, né? Poder conhecer novos lugares, experienciar o que tem aí nesse espaço de tempo que nós temos aqui, né? Eu estou usando o tempo da juventude que eu tenho sempre digo que o tempo que eu estou acordado eu estou trabalhando, né? Hoje a gente tem um acesso muito fácil, muito difundido. Pô, eu, por ter a facilidade do inglês, eu consigo pesquisar o mercado no exterior, né? Eu vejo como é que funcionam as coisas na China, nos Estados Unidos, todas as empresas, Polônia, Chile tem uma empresa muito grande, muito influente, que é a DMD, parecido com nós. Você for no qualquer site da China, aí você baixa o projeto inteiro, você vê como é que eles fazem, eles mostram um processo produtivo, então é uma coisa assim, o acesso que a gente tem hoje ele é muito difundido. E aí é o que eu falo, o tempo que eu estou acordado, eu estou trabalhando, eu estou pensando, dificilmente eu estou fazendo outra coisa.